Olá, pessoas, tudo bem? Eu espero que vocês estejam bem. Hoje eu convidei uma amiga minha que mora na Europa, mora em Portugal, é uma brasileira, uma gaúcha que mora em Portugal e convidei ela para participar conosco no canal, conversando sobre as experiências dela, principalmente nesse período, eh, na cidade onde ela mora, no país onde ela mora atualmente. Te apresenta para o pessoal, por favor, Bruna. Olá, boa tarde. Então, como o Fernando já falou, eu moro em Portugal, eu moro em Cascais, vai fazer um ano agora, dia 10 de maio. Então, ai, É isso, então assim, calma. Bruna, não te preocupa. Bruna, assim, ó, tu, Tu que corta isso tu aí, hein? atua hoje? A tua profissão aí? Então, hoje eu trabalho numa boulangerie francesa, Tá. Em período bem integral? a período integral. Desde que Tá. eu vim pra cá, eu trabalho no mesmo local. Ah, entendi. A gente trabalha bem próximo à Baía de Cascais, Uhum. bem próximo à praia. Tá. E realmente nosso público maior é o público de turista. Entendi. Então, a gente fechou agora no dia 31 de março Sim, e infelizmente não temos previsão de volta. tá bem. E no período que a gente estava atendendo, por último, assim, os clientes não podiam entrar na porta, era somente produtos para levar, não podia consumir em Sim. loja. Não, E foi um período complicado assim de adaptação. E aí a empresa achou melhor fechar, até por causa do estado de emergência. E estamos todos em casa agora. tá, me diz uma coisa. Até a gente já vai se aprofundar um pouco mais nisso, mas Uhum. eu queria ver contigo, antes de a gente se aprofundar mais nessa questão profissional, isolamento, quarentena, qual é a tua visão pessoal, assim, sobre esse momento? Quer dizer, tu está em outro país, longe da tua família, né? Sim. Ah, provavelmente tem relação com, eventualmente, com outros brasileiros, coisa e tal, Uhum. amigos que tu fez por aí. Mas qual é a tua visão desse momento atual, levando em consideração essa situação do coronavírus, de quarentena, de isolamento? Então, essa questão de estar sozinha Entendi. aqui é assustadora. Uhum. Logo que começou, e como muita coisa aqui em Portugal começou a parar em meados de março, eu levei mais dias, eu ainda trabalhei um mês de março inteiro, então eu saía na rua, Uhum. eu, eu via muita coisa fechada, poucas pessoas Uhum. na rua, aquela coisa, era muito assustador, eu não nego. Sim. Eu pensei diversas vezes em voltar para o Brasil, mas não tinha voo, realmente não Uhum. tinha. Uhum. Os voos que tinham custavam, tipo, passagem a 20 mil reais. Aí era um pouco absurdo, um pouco Sim. muito absurdo. Sim. Sim. E, e aí a gente vai, tem muita gente que ficou nessa mesma insegurança, essa questão. E eu, graças a Deus, eu tenho um grupo de amigos que são brasileiros também, porque aqui tem Sim. muito brasileiro. Sim. E que eu digo que é minha família de Portugal. Sim. Então, acabo que eu encontrei conforto neles. Entendi, E a minha entendi. tia também estava aqui no período que Sim. começou. E, e foi isso, assim, foi Então, uma questão. Logo no início foi complicado, mas depois a gente vai de alguma organizando os forma, tu buscou um pensamentos. equilíbrio, fosse com contato com os Sim, amigos, ou no dia a dia se adaptando, talvez, a isso, né? Porque, assim, ó, tu até já tocou nesse assunto, mas entrando, assim, na questão profissional. Tu disse que tu trabalha numa loja, né? Pelo que eu entendi. isso, uma Isso, boulangerie. isso. Aí tu trabalha numa loja onde a tua região, a cidade onde tu mora, que é Cascais, é uma região turística, e que provavelmente Sim. na loja tinha muito movimento presencial antes desse período. Aí tu chegou a mencionar que no finalzinho de março já foi alterando a tua rotina, ou a rotina da loja e da cidade, em razão Uhum. da ausência do turismo e até das cautelas, né?
E, sim. e aí a loja, tu me disse assim, a loja optou agora por dispensar no sentido de eh, possibilitar Entrar em que layoff. isso, que as pessoas ficassem em casa, é isso? Isso, isso, Isso. isso foi a questão profissional, assim, o isolamento, ele na tua vida profissional, ele interferiu dessa forma, assim, como que ele que está sendo o dia a dia hoje? Ah, tá sendo difícil a questão de montar uma rotina, porque realmente aqui as pessoas não são para sair de casa mesmo. Aham, Tem polícia por todo canto uhum, e as regras são bem duras. As uhum, pessoas são detidas, elas pagam multa, hum, então tem que respeitar mesmo. E assim, hoje, por exemplo, eu saí para ir ao mercado. sim. O rolê da semana. O date, se tiver um date, é no mercado, né? Exatamente. Antes eu ia no mercado até de pijama, agora eu coloco roupa, passo até um batom, assim, mesmo que eu vá usar máscara, mas tá complicado. Sim, sim. Então, tipo, tu tem ficado, profissionalmente, tu está em casa agora, liberada por um período. Ainda Sim, não está certo quando vocês vão retornar para o trabalho, né? não. E assim, ó, eh, ah, como tu já tocou no assunto, e aí vamos entrar assim nessa questão mais da comunidade, tá? Claro que Uhum, tu tem as informações, enfim, do cotidiano de Portugal, né? sim. Mas basicamente em Cascais tu tá dizendo, e até, claro, isso deve ser um apanhado das normas no país. Mas aí onde tu vive, na tua comunidade, então as regras Hum. são bem duras. As pessoas têm essa, como é que eu vou te dizer? Consciência? Isso, consciência, exatamente. Tem. Aqui Tem, eles realmente têm. E acontece do povo, da comunidade em si, se ajudar muito. Então, por entendi. exemplo, aqui onde eu moro, a renda, que seria o aluguel, Aham. o meu senhorio, o proprietário do apartamento, ele reduziu para metade, Ah, porque os ordenados de toda a gente, de todas as empresas que entraram em layoff, sim, também tem uma redução, sim, porque é meio que um terço o governo paga, um terço a empresa paga e um terço o trabalhador. sim. Então, eu vou receber dois terços do meu salário habitual, Então é uma, do salário base. só para a gente entender, já que tu falou nisso, na questão da renda ou do salário, digamos assim, o que tu Uhum. recebe, aquele rendimento que tu recebe por trabalhar, ele é composto por três partes, e o trabalhador também é incluído nessa parte, numa das partes. Nessa parte do estado de emergência, Ah, né? entendi. Tá, agora É entendi. só nessa questão, porque Tá, aí tá. então o governo ajuda, a empresa ajuda e o trabalhador também E ajuda. a parte do E aí trabalhador é aquela redução, então. é a redução. Entendi, entendi. Mas aí compensa, se tu vai reduzir o valor que tu paga na tua morada, Sim. já o pessoal meio que se ajuda, assim. E Então tem aqui que. Pode falar, pode falar. eu não reparei aquela questão do tipo, ah, vai vou aumentar o preço no mercado de não sei o Entendi. quê. Não, aqui tem até mais promoções. Eles estão incentivando os produtores portugueses. Os Hum, mercados estão colocando os produtos que são feitos aqui, sim, sim, por sim. exemplo, mais baratos ou até algumas lojas virtuais para incentivar mesmo o país, para Então não ter uma crise maior. dá para dizer assim que há uma consciência até social, porque daí, tipo, o que eu estou Sim, observando é que tem uma rede de solidariedade. Então, para ninguém passar trabalho, todos se ajudam, cada um perde um pouquinho, vamos dizer assim. Mas só sim, que esse pouquinho não vai interferir porque daí é uma cadeia, né? Então o é, produtor ele reduz ele faz um precinho mais barato, mas ele continua vendendo e assim vai. O senhorio, como tu falou, ele diminui o valor a renda. a renda, né? O aluguel, A né? renda é o aluguel O aqui. aluguel, ele diminui uma parte do aluguel, mas ele tem a certeza do que vai receber, né? E ele diminui porque Sim, ele entende que aquela pessoa, quando teve o seu salário também reduzido, né, vai ficar com o poder de compra, ou enfim, um pouco menor, né? Então, um ajuda o sim. outro mesmo, é como tu falou, né? É,
lindo seria se toda a gente fizesse isso, mas Entendi. aonde eu vivo e a maioria dos meus conhecidos estão passando por isso. Tem Sim, gente, por exemplo, que não pode dar 50% da renda, como aconteceu claro. comigo. Entendi. Aí então, esse mês tu não tem para pagar, ok, mas vai ficar aquele valor acumulado, digamos assim. Uma hora Hum, a pessoa vai ter que cobrar, entendi. Então é tipo porque uma suspensão. isso. E tem outras coisas que o governo tem feito também, por Uhum, exemplo, crédito habitacional, uhum. financiamentos em bancos, eles estão suspensos por 6 meses. Tu não vai Então, precisar pagar isso. é, e claro, assim, não precisa a gente se aprofundar muito, mas com as informações que tu está trazendo, dá para ver também que os governos, principalmente o governo, então, federal, ele tem atuado bastante no sentido de auxiliar todos, para vencer esse período e por um período de 6 meses, em média. Isso. E tem até a questão que tem muito brasileiro ou imigrantes de outros países Aham. que não tem a residência. Eu, por exemplo, estou aqui há um ano e a minha Sim. residência ainda não saiu, porque o CEF Hum, demora muito tempo para agendar e aquela coisa sim. toda. O que que eles fizeram? Quando tu chega, tu tem até 3 meses para fazer a tua manifestação de interesse de ficar no país. Tá, Que aí, depois dessa manifestação de interesse, eles agendam com o CEF para te ter tua residência. entendi. Então, o que que eles fizeram? Quem já tem essa manifestação de interesse é como se já tivesse a residência até final de junho Ah, de 2020. entendi. Então, assim, o tu ter a residência é como se tu fosse um português. Tu vai no posto de saúde, tu tem um atendimento e tu não paga, porque se tu é turista, tu Sim. paga um valor diferente. Ah, Então, eles estão tentando fazer da melhor forma possível, assim. sim. Então, e com relação a esse, fora a conscientização, mesmo que nós tivéssemos um grupo na tua comunidade que não fosse suficientemente consciente, tu diz que as regras Uhum. elas são bem duras. Então, quer dizer, mesmo que Sim, aquela pessoa fosse um pouco afrontosa, ela sofreria uma punição em razão dessa desobediência, né? sim. É, Claro, ainda tem gente que às vezes senta numa praça, mas, por exemplo, se tu sentar com uma lata de cerveja, com uhum. qualquer tipo de bebida alcoólica, é detenção ou é multa. Mas é no período Então, normal. Ou é só agora? não, não, só agora. Ah, tá. E tem bastante policial pela rua, eles Sim, ficam passando de carro. Então, assim, de um modo geral, aqui onde eu vivo, o pessoal tem a consciência mesmo. Vai sim. no mercado, vai com máscara, vai com luva. Se está Uhum. passando na calçada, a pessoa atravessa, Sim, respeita aquele pelo menos 1,5 metro de distância em fila, coisa assim, sabe? sim. O povo está bem conscientizado mesmo. E tu tem por acaso assim uma informação, talvez tu tenha visto alguma coisa no jornal com relação no dia de hoje, né? Hoje, aqui, Uhum. para mim, são 14 horas. Que horas são aí para ti hoje? Hoje é 22 de abril. 18. São Tem 18 4 horas de horas. diferença. Tá. Eu não sei se tu já viu no dia de hoje alguma Hum. informação relativa ao coronavírus, com relação às mortes, enfim. Tu já viu Sim, hoje? hoje tem um aplicativo que ele fica dando notícia, então eu sempre vejo. Hoje estava em 785, se eu não me engano, mortos. Já Nas vinte e tinha quatro passado. horas. Não, não. No período No total. todo da quarentena, Tá. no total. E mais de 20 mil infectados, ou Uhum. infectados, como eles dizem aqui. Sim, E o número de recuperados entendi. passava de 1.000. Então, o número de Hum, recuperados está maior do que dos de que estão a mortos. falecer. É. Entendi, entendi. Mas aqui, desculpa, Não, pode falar. Pode falar. uma coisa que eu vi na televisão hoje, por acaso, é a questão dos lares de idosos. Hum, Eles estão com muito problema em conservar, digamos assim, sem ter infectados. Eu vi que tem ah, alguns até clandestinos sim, sim, sim. e
e quando pega um, pega toda a gente. Sim. E como os idosos são grupos de risco, tá preocupando um pouco assim o governo. Então, o vírus, na verdade, eles não estão conseguindo conter nessas casas de repouso, assim, nessas casas de idosos. O- Não, infelizmente, Uhum. não estão conseguindo conter como deveria. É. E então, assim, é, a tendência, pelo menos aqui no Brasil, tá? E aqui no Rio Grande do Sul, Uhum. houve uma flexibilização, se eu posso dizer, né? Com relação à abertura do comércio, tá? E à circulação de pessoas. Eu moro na cidade de Canoas, tu é de Taquara, né, do Rio Grande do Sul. Sim, E eu moro na cidade de Canoas, e em Canoas, a partir de hoje, a circulação no transporte público é obrigatoriamente com máscaras, passageiros e motoristas, tá? sim, Então, tipo assim, eles têm agido de uma forma um pouquinho diferente do que os decretos estaduais, porque tem essa possibilidade, né? Até em sim, razão da decisão do Supremo Tribunal Federal que possibilitou essa abertura de que o prefeito e o governador adequem as decisões, enfim, de cautela, de acordo com a sua comunidade. sim. É, eu até te pergunto assim, considerando que tu está longe da tua família, tua mãe mora em Taquara, né? Mora. E se é só tua mãe, mas no núcleo familiar, tu tem Não, tem a minha mãe, os os meus avós? avós, meus E tios, minhas primas, meus entendi. primos. E assim, ó, e o contato de vocês é diário, é tipo assim, uma vez. Sim, E essa preocupação da tua mãe contigo longe, ou tu que tá aí longe da tua família e eles que estão aqui, né? Quer dizer, é uma preocupação mútua, né? sim. É, como eu te falei, no início foi muito mais difícil, assim, Sim, de digerir toda essa sim, questão e de assimilar que eu estava aqui longe. A minha mãe, eu até não, claro que eu tenho uma preocupação, mas a minha sim, maior preocupação são os meus avós, que são um grupo de risco, são sim, teimosos. E aí eu ligo com frequência, sim, tento falar para saber como é que estão. Às sim, vezes eu até assusto eles assim mesmo, sim, porque como eu comecei a viver o corona antes, entendi. eu já estava dizendo, olha, vocês Sim, têm que fazer isso, já deixa álcool em casa, sim, compra máscara, não, sim, não compra nada parcelado, não faz dívida, não faz sim, nada assim, sim, isso, porque vai parar a economia. sim. E, ai, não, não. Agora a gente tá aí, né? Isso. Ah, É, mas mas é complicado. então, Bruna, assim, ó, eu fico feliz com a tua participação, tá? Te agradeço, porque eu acho que é importante isso, né? A gente, cada um vivencia de uma forma. Eu aqui, a pessoa que mora Sim, lá na cidade do interior, que mora daqui a pouco em São Paulo, Rio de Janeiro, no Nordeste, e muito mais a pessoa que está fora do seu país, né? E para sim. mim era extremamente importante ter um depoimento, se eu posso dizer, né? De uma experiência Sim, mais pessoal, assim, de uma vivência mais pessoal de outro brasileiro ou brasileira, enfim, que mora fora do país. Eu agradeço a tua é. participação, né? E espero que Obrigada. assim que a gente possa, ou tu vem para cá ou eu vou para aí, Tanto faz. a gente possa se encontrar, né, num outro momento bem melhor, Tomara. tá? Eu agradeço. Agradeço também. Aham, aham. E E muito nos... sucesso no canal. muito obrigado. Obrigado pela participação. Beijo.